Shalom, muito bom dia, na paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Hoje Deus me acordou com uma palavra sobre Juízes 14:1, que fala sobre Sansão, a vacilada de Sansão que deu, quando não deu atenção para a ordem que Deus tinha dado para ele, de se abster, né, de dar idolatrias, de estar ao lado de pessoas que não serviam o mesmo Deus, de não andar com o mesmo Deus. E também sobre o domínio próprio de Gálatas 5:22, ou melhor, Gálatas 5:23, né? Que é os frutos do Espírito e a questão do domínio próprio. Então a gente precisa entender e compreender qual as nossas companhias, né? Aquilo que fixamos no nosso olho, nosso pensamento, como vivemos, como andamos. E me fez refletir, né, esse lugar aqui. Às vezes você pode estar deixando o seu olhar para um outro caminho, para um outro ângulo, e esquecer das coisas de Deus, esquecer das ordens de Deus, esquecer quem você é em Deus, né? Aquilo que Deus te chamou, para que Deus te chamou, por que Deus te chamou, né? Qual o propósito. E Sansão, né, como era um dos juízes, né, que fazia ali a justiça de Deus valer, ele deveria ter o controle próprio, o domínio próprio, saber o seu chamado, saber o porquê Deus tinha escolhido ele, o porquê Deus dava para ele grandes vitórias diante de situações, né, difíceis, e tamanha força que estava no cabelo dele, mas ele brincou com o pecado, ele brincou com olhar por um olhar diferente, desobedecendo a voz de Deus, não deu a importância certa para aquilo que Deus tinha mandado, deixado de ordem. E é isso que eu quero deixar para você como referência, que nós possamos olhar mais com carinho para aquilo que Deus tem nos chamado, né? A nossa missão, o nosso propósito, a nossa vida, e que onde possamos estar, nós possamos estar lembrando que existe um Deus olhando a todo momento para nós, para nossas atitudes, para o que olhamos, para o que vemos, para o que sentimos, e assim nós valorizarmos exatamente aquilo que Deus colocou em nós, né? E deixar fluir o domínio próprio, ou seja, o fruto do Espírito, que é a paz, a longanimidade, a fé, a mansidão, a temperança, e o domínio próprio finalizando. E diz ainda aí no 23 que contra essas coisas não há lei, ou seja, ninguém pode te julgar se você fizer a coisa certa, se você estiver em Deus, se você estiver vigiando, tendo domínio próprio, controle próprio. E assim não vamos terminar que nem Sansão, sendo ridicularizado, né? Um homem que era herói, juiz, um guerreiro, e que a vitória praticamente alcançou a vida dele todinha, mas no final foram as misericórdias de Deus que ele cumpriu a última finalidade, né? Derrubando e matando mais gente no seu final, ou seja, pessoas inimigas de Deus, que ele tinha um propósito de vida, era esse, era destruir os inimigos de Deus, e ele destruiu na sua morte mais do que em toda a sua vida, porque Deus é assim, Ele vai fazer cumprir o propósito, ainda que nós erramos, ainda que nós falhamos, ainda que nós deixamos e desviamos do que Deus tem para nós, ainda assim a soberania de Deus vai estar acima de tudo, porque Deus não depende de nós unicamente para sermos obedientes e fazer aquilo que Ele quer, mas Deus depende do seu poder, da sua soberania, e Ele é fiel para cumprir com tudo. Mas se Ele usar-nos como instrumento em suas mãos, é muito melhor. Se nós terminarmos como José, é muito melhor. Se nós terminarmos uma obediência e alcançarmos a misericórdia e graça de Deus, e ver aquilo que os olhos não viram, ouvidos não viram e o coração não sentiu ainda, é muito melhor. Então vamos refletir nessa tarde, nesse dia que eu estou aqui no ambiente de praia, louvando a Deus porque tenho essa oportunidade, e louvando a Deus porque ainda nesse lugar eu lembro de que Deus tem um propósito comigo e tem uma missão comigo, e é isso que eu digo: eis-me aqui, envia-me a mim, pois fazer a tua vontade é o meu desejo, é a minha vontade. Então é isso, que Deus abençoe a você, no nome de Jesus, o nome que é soberano sobre todos os nomes, dando honra e glória ao Deus Pai. Amém. Volta de Jerusalém, estamos mortos. Se o Senhor em volta do teu povo.
majestade e poder, o domínio em tuas mãos. Senhor, Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos mortos. Tremam-se os reis em toda a terra, abre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá